Olá, turma, seja bem-vindo aí à nossa terceira aula da disciplina de projetos aí do curso de cooperativismo. Sejam bem-vindos. Vou projetar aqui os slides e iniciaremos aí a nossa terceira aula. Temos como tema da terceira aula aí os aspectos técnicos, econômicos e financeiros dos projetos. Então, temos aí como objetivo nessa aula analisar os aspectos técnicos, econômicos, financeiro na elaboração e análise de projetos. Então, primeiro a gente vai discutir um pouquinho o que é realmente viabilidade técnica. A gente falou muito de viabilidade financeira na última aula, agora a proposta é a gente discutir nessa aula viabilidade técnica. Um estudo que vai ser desenvolvido para analisar se o mercado, se o mercado identifica e conduz esse produto para implementação. Então, assim, será que esse produto realmente é necessário no mercado? Então, aspectos técnicos. É importante ressaltar que a existência de viabilidade mercadológica não é suficiente para determinar a execução de um projeto, certo? Então, assim, João, tem comercialização. Então, vamos executar o projeto. Calma. Além de ter mercado, a gente precisa saber se a gente consegue produzir aquele produto como está especificado nas normas técnicas do produto. Então, vai ser analisado o projeto, e vai ser, após essa análise do projeto, vai ser verificado se consegue entregar o produto no prazo, no tempo e da forma, dos princípios de qualidade, e a gente pode discutir qualidade aí com ISO 9000, 9001, então a gente pode discutir qualidade em vários sentidos aí. Então, a análise de viabilidade técnica de um empreendimento, ela está pautada nos fatores, de localização e necessidade técnica do empreendimento, principalmente quando se atua como mão de obra. Eu tenho mão de obra suficiente ou mão de obra qualificada para executar esse projeto, E aí um outro aspecto que é muito importante dentro do processo produtivo é o arranjo produtivo, ou seja, a linha de produção. Eu tenho equipamentos dentro da fábrica que venha entregar esse produto, dentro dos fatores, de entrega. Então, essa viabilidade técnica do empreendimento, ela vem sendo analisada na condução necessária da execução, da localização da ideia, passando pela estrutura mínima, sustentabilidade, capacidade, e aí vem principalmente a questão de recursos humanos. Os recursos humanos, eles são qualificados, capacitados para realizar essa atividade, é um dos aspectos. Dentro da localização e da logística, já que a gente vem falando sobre análise técnica, do produto, a gente tem que pensar na logística e na localização. Na análise do projeto, é importante identificar quais são as melhores localizações possíveis, Ou seja, eu coloquei uma foto aí ilustrativa, que tem um globo terrestre, onde tem várias marcações ali de localizações de empresa, onde minha empresa pode atuar, onde minha empresa pode entregar. Então, a localização ela é necessária. Pensar em aumentar as vendas, expandir essa localização. Então, quanto maior o espaço que eu atinjo, mais um público eu posso garantir, dentro do meu empreendimento. A localização, ela tem aí nessa outra imagem, já uma localização de um mapa aí por ruas, Ruas, e aí você tem uma visão maior do mercado, Qual a quadra que você atinge, qual é o bairro que você atinge, Qual é o município que você consegue atingir com a venda dos seus produtos. Então, essa análise, ela é disponibilizada local
local, né? Você tem que pensar local e pensar em tudo aquilo que está ao seu redor para o processo produtivo, seja mão de obra, seja energia elétrica, seja matéria-prima, como é que chega a matéria-prima na minha empresa, como é a condução do meio ambiente para esse processo produtivo, né? Eu tenho controle de poluição, eu tenho restrição do uso da terra, eu tenho restrição do uso de água, eu tenho um clima, o clima favorece o meu processo produtivo, né? Então, assim, plantar maçã no local seco, né? Então, você não vai ter frutos. Mesmo que a Embrapa faça uma semente modificada, eu preciso de água, eu preciso de um clima mais, vamos dizer assim, mais úmido para que isso venha favorecer. Então, existe uma resistência do solo? Não existe. Então, eu tenho que verificar junto com a localização se tem essa viabilidade técnica. Nesse próximo slide, a gente vai falar sobre logística. E aí, logística, eu coloquei um mapa aí, um mapa mundi aberto, com os principais meios de transporte logísticos, né? Seja ele terrestre, né? Que você pode ser feito por qualquer carro ou caminhão, né? Ou ônibus. Eu tenho um meio de transporte terrestre, eu tenho um meio de transporte fluvial, certo? Fluvial ou marítimo. Fluvial, quando vem a navegar nos rios, marítimos sendo transportados pelo mar, e o que é o custo mais caro se chama o logístico aéreo, né? O aéreo é o mais caro, principalmente para cargas, né? Para exportação, né? Mandar para outro país, o custo fica mais baixo pelo marítimo. Então, logística é a área de gerenciamento de cadeia de suprimento, responsável por promover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades da cooperativa. Então, a logística de localização, ela se torna importante avaliar os riscos de interrupção do fornecimento de insumo por problemas de difícil acesso. Então, você tem alguns lugares no Brasil que é difícil acesso, Acre, o Amazonas, né? Então, para levar matéria-prima, suprimentos, é difícil. E há outras localizações que realmente as estradas não são tão boas que a gente esperava que fizesse, né, um percurso terrestre com maior facilidade. A gente não tem em alguns lugares dentro do nosso território chamado Brasil, que é muito amplo. Para escolher a localização das instalações de negócio, existem 3 fatores importantes que a cooperativa deve considerar. Primeiro é o ponto da empresa. Onde é que vai ser o ponto central da empresa? O ponto das reuniões da cooperativa, o ponto de distribuição do material. Aí a gente vai pensar também no segundo fator, que é o mercado consumidor. Onde é que estão os meus consumidores em potencial ou consumidores em futuro potencial? E quem são os meus concorrentes? Onde é que eles estão, meus concorrentes? Então, é muito importante você analisar esses 3 fatores. E aí vem uma atividade aí no módulo bem interessante, vai lá no AVA, lá no fórum, e venha discutir isso também no fórum. É muito importante, viu, turma? Quanto aos fatores, é muito importante que as empresas venham realizar as condições de negócio comerciais. É necessário comercializar. Se não tiver venda, não tem empresa, né? Então, preciso comercializar. Enquanto esse mercado consumidor, né, se faz uma pesquisa de potencializar esse mercado, ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma análise. Quem são meus futuros clientes? Onde eu posso mais atingir? Qual é a qualidade do meu produto? Qual o preço que eu vou colocar nesse produto no mercado? E aí eu vou analisar esse preço, se ele é viável ou não, né? Oferecer esse preço nessa localização. Por isso que dentro do processo na compra, quando você vai fazer alguma compra via internet, você tem frete grátis, e o produto vai chegar sem você, sem nenhum custo, pago pela empresa, né? Ou você tem que pensar se vai ter uma necessidade de pagar frete, ou seja, paga o frete pelo consumidor final, né? Então, o frete vai ser pago por quem? Com a localização de entrega. Algumas localizações eu posso entregar gratuitamente, outros lugares eu vou ter que cobrar porque tem uma distância maior, né? O fluxo é diferente.
é mais restrito chegar naquela localidade, né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Então, e na análise de mercado do concorrente, é avaliar os produtos do concorrente. O produto do concorrente ele tem qualidade tão quanto o meu, a qualidade é superior ou inferior, quais são os pontos fortes do concorrente, quais são os pontos fracos, né? Então, você vai analisar qual o tipo de cliente do concorrente, você consegue captar esse cliente, né? Então, tem que ser pensado dessa forma. Para escolher a localização da empresa, né? Você pode ser classificada como orientada pelo mercado ou pelo produto. Você vai fazer uma loja de sapato, ela se instala onde tem mão de obra e tem couro, um sapato de couro. Ela vai se instalar na região que tem matéria-prima e mão de obra qualificada para executar. Ou tem matéria-prima e ela qualifica a mão de obra para trabalhar. A orientação por fonte de insumos, então justamente que a gente está falando sobre matéria-prima, orientada por pontos de intermediário entre A e B, fica mais próximo, atingir 2 cidades, então eu vou botar ali na divisa, muito próximo, né, entre uma cidade e outra, que eu quero atingir as duas cidades. Isso acontece muito com supermercados grandes, né, que estão sendo construídos hoje, o São Mateus, o Açaí, o Atacarejo, grandes supermercados desse tipo. E a localização independente de qualquer coisa, eu tenho um terreno, quero montar, acho que naquele terreno é viável, então eu vou montar a empresa. Análise econômica financeira. A gente sai de análise técnica e passa agora para análise financeira, econômica e financeira, que consiste a terceira e última etapa do projeto de viabilidade, né? Realmente, o projeto pode ser investido ou não. Nessa etapa, se examina o fluxo de caixa, quanto você pode entrar, qual o prazo que você vai dar ao cliente, né? Você vai trabalhar com que prazo? Você vai trabalhar com cartão de crédito? Você vai trabalhar com boleto bancário? Como é que vai ser feito esses pagamentos e esses recebimentos? Então, esse esforço produtivo, ele tem que ser pensado, né? Eu tenho que pensar nas taxas, se eu vou trabalhar com cartão de crédito, quais são as taxas? Se eu for trabalhar com empréstimos e financiamentos, qual é a taxa de juros, qual é o mínimo atrativo? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Aí eu volto ao que a gente estudou lá atrás, que é análise de viabilidade, valor presente líquido. Qual é o meu valor presente líquido do meu produto? Ele tem que ser maior do que zero. Se considerar a viabilidade satisfatória, né? Se for pensar aí algo, bora dizer assim, otimista, né? Eu tenho que chegar aí a 7, 8%, se não 10%, né? Que seria o máximo aí para viabilidade. Nessa etapa final, se é idealizado o projeto, se preocupa muito com o fluxo ideal do caixa, né? Aonde vai ser as remunerações, onde vai ser a captação, como é que eu vou vender, qual o retorno, né, de tudo que eu investi. Então, aí é o momento que você tem que pensar, a empresa consegue sobreviver no mercado? Depois de você pagar todas as despesas, né, pagar os fornecedores, pagar matéria-prima, você vai ter lucro? Então, né, que dentro das empresas vão chamar de lucro, dentro das cooperativas a gente vai chamar de uma sobra que vai ser compartilhada ou reinvestida dentro da própria cooperativa. Então, o estudo de viabilidade econômica financeira divide-se em 2 etapas. A primeira é o planejamento financeiro, aonde no planejamento financeiro a gente vai pensar na divisão dos departamentos e a gente vai ver o ponto de equilíbrio operacional e financeiro. Eu consigo produzir e o que eu produzo eu consigo vender. A meu produção ela é enxuta e isso reduz o meu custo, então me dá uma margem de lucro maior. E aí, dentro desses resultados dos exercícios, eu vou ter um fluxo de caixa positivo. E a segunda fase é a análise de índice de investimento, onde eu vou estudar o payback e
do investimento de retorno. Essa taxa interna me deu um retorno positivo, né? Então, o investimento do projeto, ele tem que ser lucrativo. Então, eu botei uma imagem aí que mostrando aí uma mão com cédulas de dinheiro e outros com moeda, e um mercado financeiro com a tendência de crescimento para um bom investimento, se você investir corretamente o fluxo da cooperativa, né? Então, assim, o investimento constitui de uma troca de algo certo por algo incerto. Isso é investimento, a ser gerados um investimento futuro. Então, pode ser que não dê certo, mas a gente vai trabalhar sempre no otimismo, vai dar certo, e com plano financeiro, né, técnico, uma análise técnica e uma análise mercadológica, o seu produto com certeza vai ser sucesso dentro do mercado. Então, o investimento do projeto, ele vai atuar com os valores e os recursos dentro do processo de expectativa para o futuro. Cada dia é um dia, cada dia na empresa é um dia, e a gente vai lutando cada dia, né, se motivando, né, identificar os níveis de investimento necessário para o projeto, todo esse princípio básico, definição de viabilidade e não do produto. E a gente não pode esquecer para a gente discutir o capital de giro. Eu tenho um dinheiro suficiente em caixa que mantenha a empresa, mesmo se ela não venda naquela proporção. Eu preciso manter um fundo fixo, né, dentro da cooperativa. Compreender que o investimento em caixa, em estoque de matéria-prima, ele é importante, mas eu preciso pagar despesas. E eu não posso pagar despesas com mercadoria. Eu tenho que ter um capital de giro para circular e pagar, né, as duplicatas, que vai vencer dentro da empresa. Então, assim, o caixa mínimo corresponde a uma reserva inicial de caixa. As cooperativas precisam manter, geralmente as cooperativas, no momento da constituição da cooperativa, se faz as cotas partes e os valores ficam lá, né, pré-estabelecidos para esse investimento, e auxiliar também, dentro do processo do caixa mínimo, a gente sempre discutir qual o capital de giro e o tempo no qual eu vou rodar minhas mercadorias dentro do mercado. E aí a gente chega na parte, já encerrando aí, o investimento pré-operacional, né? Como seria esse investimento pré-operacional ou o investimento em si? O projeto deve prever uma necessidade de investimento no momento que eu inicio o projeto. Eu tenho que fazer uma planilha de futuros gastos, ele é necessário para ser analisado, e aí para começar a abrir as portas, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso para começar a vender? Eu tenho que ter um estoque mínimo. Então, esse estoque mínimo eu tenho que produzir. Então, eu vou passar um mês produzindo esse estoque mínimo, ou então eu vou efetuar uma compra de uma quantidade mínima de produto para começar a comercializar. A partir desse investimento, aí você vai ter uma característica de um bom investimento. Existe forma de você pensar em financiar esse projeto? Pode ser financiado o projeto, tem várias linhas de crédito que podem financiar. Os bancos, né? E vários bancos aí, não vou citá-los, mas você tem bancos públicos, economia mista e bancos privados que estão aí. Até os bancos das próprias cooperativas, o Sicoob, ele está aí pronto para investir, né? Trazer recursos para os proprietários para que injete valores e que a empresa venha conseguir fluir dentro desse mercado, dentro do que a gente vai chamar de um patrimônio líquido, né, dos donos dentro desse investimento dentro da empresa. Então, assim, o investimento é fundamental, né, seja com seu capital ou seja com capital de terceiro. Muito cuidado no pegar valor de terceiros, analise muito bem quais são os juros, a taxa de juros, os juros para 12 meses, os juros para 24 meses, os juros para 36 meses. Alguns bancos dão aí um ano de carência, né, para você começar a pagar, e às vezes isso é muito importante. Então, analise muito bem as taxas de juros e o tempo, né, de pagamento desses valores. Então, essa foi a nossa terceira aula. Está aqui disponibilizado o material que vocês podem consultar. Volto a dizer, esse é uma sugestão do material, nossa bibliografia básica,
onde você pode se expandir aí e fazer várias outras pesquisas sobre o conteúdo. Então, fiquem com Deus e uma boa semana.